bem? Está começando mais um Conexão Poder, ao vivo aqui nos estúdios do Conexão Poder e do Repórter MT para todo o planeta. Hoje a gente está recebendo a deputada federal Gisela Simona, a Ana Cristina, nossa colega jornalista, também está aqui apresentando a Conexão junto conosco. E você que está aí, se não nos segue, nos siga, se não curte a nossa página, curta a nossa página, pegue o link do programa e comece a compartilhar por todos os lados, que é para que as pessoas possam interagir conosco também durante este bate-papo. Ana Cristina, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você for assistir. O mesmo eu digo para Gisela Simona, seja bem-vinda aqui ao Conexão Poder. Bom dia, seja muito bem-vinda, Gisela. Você que agora, assumindo a liderança da bancada feminina do União Brasil na Câmara dos Deputados. Você sempre se posicionou, vai para a tribuna, se posiciona, chama a atenção do Brasil para suas falas e com essa responsabilidade de assumir essa liderança? Bom dia, Anderson, bom dia, Ana Cristina. Primeiro dizer da honra de estar com vocês aqui, poder compartilhar um pouco do nosso mandato, do que nós estamos fazendo em Brasília, representando o nosso estado de Mato Grosso e esse novo desafio, né, de ser aí líder da bancada feminina do União Brasil. União Brasil, que é o terceiro maior partido do país, né, e temos aí 11 mulheres eleitas como deputadas federais. Então, realmente é um grande orgulho, uma grande responsabilidade, né, porque realmente os temas aí que afetam, de alguma forma, as mulheres do Brasil mais diretamente, nós temos que estar ali sempre muito antenados em tudo que está acontecendo, e não só na Câmara, mas em todo o Congresso Nacional, e poder aí repassar para as nossas colegas no sentido de nós termos um posicionamento enquanto partido. Recentemente, você esteve relatora do pacote antifeminicídio, que foi algo muito importante, uma conquista, porque conseguimos mudar aí a questão do tempo de pena. Como foi esse processo? Então, um processo que, inclusive, aí, quem conhece um pouco os bastidores aí do Congresso Nacional sabe que não foi fácil conseguir, né, desde a autoria, que também é de uma senadora de Mato Grosso, né, a senadora Margarete Busetti, mas a relatoria na Câmara, primeiro, uma disputa que existe para ver quem pega um projeto como esse, e segundo, é você conseguir que ele seja pautado, né, que é algo desafiador, porque passa por um colégio de líderes, né, em que hoje, por exemplo, o colégio de líderes desse ano, nós temos apenas uma mulher no colégio de líderes, que é a Talíria, do PSOL, né, e nós temos a bancada feminina, que é a Benedita da Silva, que representa. Tirando as duas, na verdade, uma representando o partido e outra porque é da bancada feminina, caso contrário, não teríamos nenhuma mulher no colégio de líderes. Então, é realmente desafiador. E o pacote antifeminicídio, eu registro aqui não só o aumento de pena, né, porque realmente hoje a maior pena do Código Penal brasileiro, que é de 40 anos, é o crime de feminicídio, esse ato de matar uma mulher pelo ato de ser mulher. Mas junto com ele nós tivemos aí algumas situações importantes, que inclusive já tivemos o primeiro julgamento no Brasil com essa nova lei, né? E o que ela fez? Com que esse agressor, né, ele na verdade não tivesse aí condenado com essa lei que recorrer em liberdade. Então, ele já ficou preso para poder recorrer, né? A situação da progressão de regime, que é algo que muitas vezes choca pela sensação de impunidade. Que vai, né, preso logo, já está já né, tá em liberdade, né? Ou no semiaberto, algo nesse sentido. O que acontece na prática? Você tem que cumprir pelo menos 55% da pena para poder ter a progressão. Então, se pega uma pena de 43 anos, como foi o caso desse primeiro condenado já pela lei, quer dizer, ele que é um cara de 30 anos, com pelo menos mais 20 anos aí, então vejam que a gente tem realmente um período de restrição total de liberdade que não é o correto ainda na minha visão, porque o ideal seria toda a pena, mas já é um avanço, né? Ao invés de ele ficar só um terço, como acontecia no passado, agora ele fica 55%. E Gisela, tem uma representatividade muito importante, porque Mato Grosso tem alto índice de feminicídio. Então nós temos duas parlamentares mato-grossenses, né, encampando essa discussão, que é muito importante para Mato Grosso, porque você acredita que com esse pacote a gente vai conseguir, com as medidas que estão sendo feitas, com as políticas públicas, a gente vai conseguir mudar esse cenário? Ou a gente precisa mexer muito ainda na cultura machista que em Mato Grosso existe? Porque se a gente está no ranking dos estados que mais mata mulheres no país, alguma coisa tem que ser feita, porque do jeito que está não dá.
Exatamente. Vejo que eu acredito que a lei é uma das medidas para esse sentimento de impunidade, né, diminuir, mas não é a solução ainda, né, porque nós temos todo esse contexto cultural, né, que precisa ser vencido, né, do tratamento que é dado à mulher, desde as nossas meninas, já as mulheres, né, veja que nós temos aí a grande quantidade de estupro que acontece com meninas no nosso Brasil revela que isso não está correto, né, que não é dessa forma que deve se continuar. Então, tem a ver com o tratamento familiar, tem a ver com o tratamento na educação, né? Então, isso tem que ser uma pauta de todos, né? E não pode ser uma pauta só das mulheres, tem que ser uma pauta que envolve toda a sociedade brasileira. Bom, mas você falando assim, a gente conversava aqui sobre essas mudanças no Código Eleitoral. Quando você fala que tem que ser de todos, quando a gente analisa o Código Eleitoral, naquele bate-papo que a gente tinha aqui antes do programa começar, e vê que essa mudança eleitoral pode fazer com que o número de mulheres... Bom, nós temos exemplos aqui de uma bancada na Câmara de Vereadores, de uma presidência na Câmara de Vereadores toda de mulheres, um número de mulheres que se elegeu aqui, uma representatividade muito forte. E a partir do momento que isso pode ser aprovado, eu vou até pedir para você explicar para quem está nos assistindo, e não se tornando mais, entre aspas, essa obrigatoriedade de ter esses 30% de mulher, isso tudo faz perder força. Faz perder força. Veja que hoje nós conseguimos esse patamar, né, de número de mulheres, seja como vereadoras, nas assembleias legislativas, na própria Câmara Federal e no Senado, em razão da legislação, primeiro exigir que 30% das chapas de candidatura seja composta de um dos sexos. O que na prática, né, vamos ser bem realistas, sempre acabam sendo 70% de homens, mas pelo menos 30% de mulheres. E a outra situação é de que o investimento de fundo, de financiamento de campanha, que ele seja aí também pelo menos 30% destinado a mulheres e pessoas negras, né? Então, pardas e negras do nosso país. Então, isso fez com que se mudasse, na verdade, essa composição. Para você ter uma ideia, quando implantou essa medida, nós tínhamos cerca de 1.300 câmaras de vereadores do Brasil que não tinha nenhuma mulher. Avançamos depois para cerca de 900 e nessa última eleição do ano passado, nós estamos na casa de 753 câmaras de vereadoras que ainda não tem uma mulher. E qual que é hoje, aí falando já como membro, inclusive, da bancada feminina da Câmara, qual que é o nosso maior desafio hoje? É garantir cadeiras dentro das câmaras municipais, das assembleias legislativas de mulheres, né? Tanto que tem uma PEC que já foi aprovada no Senado, em que ela prevê isso numa situação progressiva, de começar com 15% obrigatório, depois 20% e depois aumentar para 30%. Não só de eleição, mas de ocupação. De ocupação, né? E agora vem essa proposta de Código Eleitoral, quer dizer, uma lei ordinária menor que uma emenda à Constituição. Quando a gente fala menor, porque é uma lei com mais facilidade de você alterar, né, um quórum menor, dizendo o seguinte, que aqueles 30% obrigatórios de candidatura, ele não seria mais. Na verdade, o partido ele seria obrigado a fazer a reserva dos 30%, né, e não, na verdade, a garantia de ter 30% de mulheres. Então, se hoje um partido resolver sair com 70% de homens para candidatar, é possível, dentro dessa proposta que está vindo aí do Senado, está com o relator Marcelo Castro no Senado, e isso agora no mês de maio já chega na Câmara para votação, até porque para valer para a eleição do ano que vem tem que ser aprovado até outubro desse ano. Seria um retrocesso, na sua opinião? Um retrocesso, na minha opinião, porque infelizmente nós sabemos aí que muitas vezes o receio de perder para as mulheres, né, na verdade vai fazer com que alguns partidos tentem encarar a eleição com 70% de homens. Então isso é muito ruim, né? E o que hoje faz os partidos, começou a fazer os partidos a chamar mulheres que realmente têm chances de ganhar, é porque começou a ter condenações aí, cassação de chapas inteiras no Brasil em razão da fraude de cota de gênero, né, que Sim. A Justiça Eleitoral chama. Então isso também é uma outra situação que nos assusta muito nesse projeto de Código Eleitoral. Você acha que aprova? Isso que eu ia perguntar. Então, aí é que tá. Aí eles vieram com uma moeda de troca para tentar diminuir aí a fúria das mulheres nessas... Né? Eles vieram com as cadeiras, mas vieram garantindo 20% das cadeiras por um período de 20 anos. É o que eles querem. Eles quem?
eles quem, eu digo... Está defendendo a proposta. Todos os que estão defendendo a proposta, e o Marcelo Castro é o que pôs o DNA dele ali, o CPF dele para assinar a proposta. É importante o ganho, né? E isso vem no único artigo, viu, Anderson? Porque significa que se aceitar os 20% das cadeiras, vai ter que aceitar tirar a jogada legislativa que estão fazendo. No mesmo artigo, você tem os 30% sendo só de preenchimento e não de reserva, só reserva de vagas e não preenchimento, e nesse mesmo artigo vem a questão das cadeiras. O que ocorre com os 20%? Hoje nós já somos 17,97% na Câmara Federal, por exemplo. Não alteraria tanto, que é um percentual praticamente que a gente aconteceu. Ao longo do tempo, isso até claro que dá um impacto. Numa Assembleia Legislativa de Mato Grosso, isso é ótimo, 20%. Sim. Nós não teríamos só uma mulher deputada estadual. Nas câmaras de vereadores que não tem nenhuma, seria excelente, porque nós também ampliamos esse número, né? Mas não é algo que, congelado em 20 anos, não é algo que nos anima a votar nesse sentido. Então, a nossa luta vai ser para que a gente consiga trazer para esse texto que está na PEC, que é o aumento progressivo, né, para que a gente continue tendo avanços, ou minimamente com algo que a gente possa fazer uma avaliação num tempo menor de 20 anos para poder aumentar esse percentual, caso seja necessário. Você acha que isso é um medo dos homens, de se tornar o contrário? Daqui a pouco tem que ter vagas de 30% para homem, tamanho as mulheres estão tomando esse espaço? Eu acredito que é um receio da força com que as mulheres estão vindo para a política. Um jeito diferente de fazer política, né? Eu digo sempre, e eu como presidente do União Brasil em Cuiabá, eu senti muito isso nas últimas eleições, quando você entrevista alguém que fala assim, eu quero ser candidato, muitas vezes os homens se perguntam, por que você quer ser candidato? A resposta dele geralmente é assim, não, eu trabalho com político fulano há muitos anos e eu quero ser. Não, meu pai foi vereador, o meu tio foi, alguém da família foi. Quando você tem uma mulher candidata, querendo ser candidata na sua frente, ela diz assim, não é porque o meu filho nasceu com autismo, eu sofro muito hoje na fila do SUS, eu não tenho médico e eu quero mudar essa realidade. Né? Ela vem porque ela tem uma história e há uma causa que ela quer lutar por ela. Então, isso muda muito e a gente pode acompanhar no trabalho legislativo de quem hoje está aí ocupando um espaço. Então, eu acredito que isso faz muita diferença e tem mexido muito com os parlamentos de todo o Brasil. E as mulheres estão olhando para outras mulheres, né? As mulheres eleitoras começaram a também confiar seu voto nas mulheres, porque a gente teve aí um passado recente pesquisas que as mulheres elas não estavam votando em mulheres e houve já uma modificação desse resultado, exatamente, né? Tanto que você ouve muito, né? As mulheres dizem assim, não quero votar uma mulher, às vezes não quer nem saber da sigla partidária. Sim. Exatamente, mas eu quero ter uma mulher para que eu possa votar. E isso começou a acontecer com muita força. E nós somos mais de 50% das eleitoras desse país. Então, isso traz uma dinâmica diferente. Então, tudo isso tem feito com que se tenta fazer esse cerco para diminuir a participação das mulheres aí na política. E Gisela, falando em 2026, você já tem um olhar para 2026? Para a reeleição, essa caminhada? Tem que ter, né? Não é inadmissível você falar que você, como político, num cenário como esse, praticamente aí muito já em campanha, você dizer que não tem, né? Então, particularmente, eu venho candidata à reeleição como deputada federal, sim, né? Tem toda uma análise e a gente sabe que tem muito chão pela frente e agora o importante é trabalhar e trabalhar muito para poder as pessoas, pelo nosso trabalho, poderem reconhecer se a gente tem ou não aí o peso de ter a responsabilidade de receber novamente o voto, né? Mas é algo que tem que estar no radar, né? Principalmente quando a gente vê a conjuntura que nós estamos vivendo, ainda muito polarizada no nosso país, né? E é muito importante, sim, né? Que o eleitor a todo momento acompanhe os seus possíveis candidatos, né? Não só no momento da eleição ou da candidatura, que é um tempo muito curto de 45 dias. A gente tem aí nos próximos meses a possibilidade de ser definida a federação, que vai unir a União Brasil a outros partidos. Como você vê isso? Então, isso está muito quente em Brasília, principalmente, né, do União Brasil. No início começou uma conversa entre União Brasil, Republicanos e PP.
o Republicano já disse que não, saiu, o PP concordou com a federação e, na verdade, ficou a bola com a União Brasil agora para dar aí o ultimato, né, nessa federação, se sai ou não. E do que a gente tem acompanhado em Brasília assim, nós temos um percentual de possibilidade muito grande, né? Vamos colocar aí, nós estamos na casa dos 80% para fechar essa federação. Sempre tem algumas crises em alguns estados que a situação é um pouco mais polêmico, né? Mas tirando isso, pelos posicionamentos do grupo, vamos colocar da cúpula aí do União Brasil Nacional, né? É que se fecha a federação. Federação deixa mais acirrado? É um grupo mais forte, né? Até então a gente tem assistido no Brasil que geralmente federação você faz com partidos menores que estão aí para não perderem força nas campanhas, acabam se unindo. E essa seria uma primeira federação com 2 grupos fortes, se tornando a maior bancada hoje do Congresso Nacional, que é PP e União Brasil. Nomes muito fortes. Nomes muito fortes, né? Para Mato Grosso, a situação, eu particularmente não vejo uma situação ruim, né? Porque, na verdade, são partidos que, dentro do espectro político, a gente caminha muito parecidamente, né? Aqui, acontecendo, Mauro Mendes continua sendo aí o presidente, né? Não só do União Brasil como partido isoladamente, mas na federação ele fica como responsável, né? E na distribuição, pré-distribuição que já foi feita no Brasil, Mato Grosso fica com o Rueda, né, que é o presidente do União Brasil. Então, para nós, isso não mudaria muito nesse contexto. Agora, mudando de assunto, a gente vê que o Congresso Nacional se envolve em muitas polêmicas, né? Essa semana mesmo é uma semana de muitas polêmicas, entre elas o deputado que pediu a morte do Lula. Quando a gente fala em aumentar diminuir o número de mulheres numa comparação e aumentar o número de homens, essa declaração do Gilvan da Federal de que desejando a morte do Lula não ressoou bem, né? Não. Muito ruim, né? Porque, na verdade, como cristão que nós somos, né? Por mais que você não aprove, por mais que você não concorde com os atos de gestão, com os atos de vida pessoal de alguém, desejar a morte é algo que choca, é algo forte e penso até, né, que foge dentro da ética necessária de um parlamentar, né? Hoje nós temos assistido, e aí vi que em Mato Grosso também nós tivemos algumas polêmicas essa semana, né? Muitas vezes você usa a tribuna para fazer falas totalmente desproporcionais, seja na forma de falar, nas palavras que você usa, né? E na forma do acusar o outro, né? Isso tem acontecido com muita frequência no Brasil, que eu acho que é muito grave, né? Porque minimamente o que se espera de pessoas que representam o povo é uma postura ética, né, e digna aí de você poder minimamente de respeito aos outros. Incita a polarização. Exato, né? É isso. Você tem muita gente, às vezes, querendo muito likes aí nas redes sociais, querendo chamar a atenção, e aí você foge daquilo que está dentro do decoro, daquilo que está dentro da ética. Você citou Mato Grosso, seria a discussão na Assembleia entre o Catani e o Lúdio? Exatamente, esse caso que eu vi pela imprensa, né? Mato Grosso, embora a gente seja um estado polarizado até então, a gente não tinha começado a entrar nessa onda aí. Só para as pessoas entenderem melhor, quem não está acompanhando, é que o Lúdio e o Catani tiveram um embate numa sessão da Assembleia, onde o deputado Lúdio, do PT, falou que a ida de Eduardo Bolsonaro não teria sido um exílio, porque ele não perdeu o mandato. O Catani rebateu, então foi uma discussão bem acalorada entre os dois. Eu digo assim, né, Giseliana, até parece que Mato Grosso e o Brasil não têm problemas mais sérios para serem discutidos. Você concorda com isso? Concordo, e isso é que, na verdade, suga muita energia e muito tempo caro que o povo paga, né, dos parlamentares de maneira geral, hoje discutindo essa polarização, né? Então, por exemplo, nós estamos aí em Brasília vivendo essa questão, e é público e notório, né, da questão da própria anistia. Nós ficamos praticamente uma semana inteira obstruídos, sem poder votar a pauta importante do Brasil, porque você tem um grupo querendo que se vote um determinado projeto. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, eu estou dizendo que se perde muito tempo em temas que deveriam ser resolvidos de forma mais rápida, né? O parlamento tinha que dar uma resposta mais rápida para a dosimetria. Você assinou o requerimento de urgência? Assinei o requerimento. Qual que é o seu posicionamento em relação à anistia, em relação à dosimetria? Então, eu penso dia 8 de janeiro?
Eu penso o seguinte, que na verdade o plenário é soberano, né? Os representantes do povo têm total autonomia, na minha visão, para poder decidir situações como essa. Então, você ter a presidência da casa segurando uma pauta que está chamando a atenção, que você tem brasileiros querendo que se dê uma posição definitiva para isso, é muito ruim. Sim ou não, né? Mas que seja definido. Exato. Então, o plenário é soberano, assinei o regime de urgência, porque eu acredito que isso tem que vir para votação, o plenário tem que decidir, né, para dar uma resposta para a sociedade que está nos cobrando. Então, a gente fica nas redes sociais, a gente fica com pessoas ali no corredor da Câmara em Brasília o tempo todo pedindo uma providência, né, e o que nós podemos fazer é votar, né, mas isso não é pautado, então isso é muito ruim. Então, e com relação aos fatos em si, até como advogada que sou, é inadmissível, né, que a gente viva num país em que a lei não seja igual para todos. Igual para todos, quando eu digo no sentido de que o Código Penal brasileiro hoje, ele fala que você tem que julgar cada um na medida da sua culpabilidade. Isso é o mais correto, né, de você poder exatamente dar a cada um o tamanho da responsabilidade por aquilo que ele fez, né, e não você ter dois pesos e duas medidas ou generalizar, né, essa situação. Você acha então que essa pena para a moça do batom lá foi muito alta? Foi muito alta, na minha visão, né? Por conta, de novo, não deixa de ser um crime, não é simplesmente um uso do batom, mas também não justifica esse tipo de penalidade dentro do contexto dos crimes que nós temos dentro do Brasil. Então, é essa situação que não podemos admitir, né? E é exatamente por isso que penso que esse projeto tem que ser votado. Existe uma vertente dentro da casa de poder o Hugo Motta tentar conciliar um projeto, né, que na verdade não seja nem só pró-anistia ou contra-anistia, mas seja um projeto que devolva a cada brasileiro que está passando por essa situação a possibilidade de ser julgado de uma forma justa, né? Então, vamos ver aí o que acontece nos próximos dias, né? Estou vindo de Brasília agora, né? Faltavam aí 16 assinaturas para fechar o regime de urgência do voto do projeto da anistia, e quando ele for a plenário, ele pode passar do jeito que está, ou pode ter os chamados destaques, né, que é onde você tem mudanças aí no texto da lei. No sentido de trazer mais equilíbrio nessa relação. Exatamente. Isso tudo você não acha também que os exemplos que a gente citou aqui, o Catani e o Lúcio, a gente tem o caso do Glauber Braga lá em Brasília, que a Comissão de Ética votou favorável pela cassação dele. Você acha que esses exemplos... Está de greve de fome, né? Isso está chamando muita atenção. Isso influencia o cidadão, influencia outros a fazerem a mesma coisa? Influencia, com certeza, né? Porque se você vê nesse ambiente essa polarização e esse nível de discussão e de ataque, de ofensas, e parece normal, automaticamente todo mundo se sente no direito de fazer isso. Então, é por isso que muitas vezes hoje você participar de um grupo de WhatsApp, né, e você vê também a violência como um trata o outro, acaba parecendo algo normal, mas em razão dessa incitação, né, de você ter uma provocação o tempo todo sobre isso. Olha só, a gente já está aqui, a entrevista ao vivo, já tem interação. Aqui uma pergunta de alguém que está nos assistindo sobre a questão da anistia, que tem circulado que você votou contra a anistia. Então, é importante a pergunta, porque, na verdade, primeiro que não teve nenhum voto ainda contra a anistia. E o que acontece no Brasil? Hoje tem muitos sites na verdade, grupos aí que criam... Eles criam, por exemplo, eu vi numa situação do mapa da anistia, por exemplo. Vou dar um exemplo que isso me marcaram e eu tive a oportunidade de ver. Eles criaram um mapa da anistia, então eles colocaram todo mundo que é declaradamente esquerda, eles colocaram vermelho como contra a anistia, sendo PT, PSOL já era contra a anistia. Sendo PL, eles já colocaram verde a favor da anistia, e todos os partidos que são de centro, eles colocaram amarelo, por exemplo, que é como estava o meu rosto lá, né? Tinha minha foto e Gisela estava neutra. Então, mas você não tem como controlar isso assim. Hoje, o que fazem com as nossas imagens e vários sites, e muitas vezes até irresponsáveis, né, acabam taxando ali você nessa situação. Agora, o que vale mesmo, hoje a única coisa que nós temos oficial na verdade, essa questão do assinatura do regime de urgência para a votação, né, onde precisa ter 257 parlamentares, né, até a data de 10 de abril nós tínhamos então faltando 10 pessoas para assinar, né,
de onde eu tenho conhecimento aqui de Mato Grosso, pelo menos a lista que circulou para nós, somente Emanuelzinho não tinha assinado. Todos os outros já tinham assinado o regime de urgência. Para discutir o assunto, que é a votação aí para poder, na verdade, o regime de urgência é para poder ele ser pautado, né, dentro do plenário e aí então fazer a discussão do PL. Só voltando um pouco lá no assunto do Glauber, para as pessoas entenderem, o Glauber foi um deputado que agrediu uma pessoa lá dentro do Congresso Nacional. A Comissão de Ética decidiu, pelo parecer favorável, de que ele se abra um processo de cassação contra ele. Você acredita que ele pode ser cassado ou não? Eu acredito que existe essa possibilidade, sim. Né? Primeiro pela expressividade que ele teve a cassação aprovada na Comissão de Ética, foram 13 votos contra 5, salvo me engano, né, na Comissão de Ética, e o Glauber, no momento da sua defesa, que é o momento que geralmente você expõe os seus motivos para não ser cassado, que você muitas vezes justifica o momento agressivo que você passou, ele, na verdade, desafiou todo mundo, xingou os parlamentares, então foi uma atitude também do ponto de vista ética questionável aí, né, e que acaba fazendo com que muitos colegas hoje falam em votar sim pela cassação, né, então isso vai a plenário agora, que é a resposta final da Câmara dos Deputados referente ao mandato. E Gisela, a greve assim, de fome... Só para explicar aqui, antes da greve de fome, para as pessoas entenderem, o Glauber é acusado de ter quebra de decoro parlamentar, ao expulsar aos chutes e empurrões um militante do Movimento Brasil Livre, o MBL, do interior da Câmara. Isso aconteceu em abril de 2024. Tá. A greve de fome pode impactar essa situação? Você que está ali, né, o tempo todo na Câmara, essa situação da greve de fome, e aí outras pessoas se juntam a ele nesse movimento, pode impactar algo? Pode fazer diferença? Na verdade, assim, eu acredito que é uma forma de chamar a atenção do Brasil para o que está acontecendo dentro da casa, e isso com certeza vai chamar a atenção, mas eu acredito que isso não muda muito o voto dos colegas, entendeu? Parlamentares de maneira geral. O que eu acredito que pode muitas vezes alterar na verdade, questão procedimental, né, do que deve fazer. Mas essa questão é uma questão, não sei como que o presidente da casa vai tratar, né, da matéria, porque inclusive a Luísa Erundina também colocou no momento como alguém que vai ficar com ele lá, né, uma pessoa que já tem uma idade mais avançada e do ponto de vista de saúde não vai aguentar tanto, mais frágil, né, nós sabemos, por exemplo, nós estamos caminhando para um final de semana, né, e aí você tem logo na sequência, na semana que vem, uma semana que não vai ter presença física no Congresso, vai ser só o voto online, né, então é uma semana parada dentro do Congresso para pautar, por exemplo, um assunto desse. Então, é um momento desfavorável, né, para se fazer uma atitude como essa. Então, sinceramente, não sei qual vai ser os próximos passos, aí o caminho disso. Bom, a gente está acompanhando essa movimentação toda em Brasília e, recentemente, a gente teve o Bolsonaro e várias pessoas que se tornaram réus, no caso do 8 de janeiro. Como é que você, enquanto deputado federal, avalia isso? Você acha que ele realmente vai permanecer inelegível? Você acha que para que caminho está indo? Então, na verdade, assim, o que eu vejo, né, é que toda essa questão da própria, vamos colocar assim, que eu acredito que é uma suspeição aí dos ministros que estão julgando e essa situação, encaminha para o pior cenário, né? Quando eu falo pior cenário é você ver a questão da própria prisão mesmo do Bolsonaro, né? Não vejo um caminho diferente, né, daquilo que a gente está acompanhando e a forma como a STF tem conduzido isso. Você acha que ele vai ser preso? Eu acredito que sim, entendeu? De novo, avaliando o procedimento do STF. Né? Agora, é uma questão delicada no país, né? O momento que a gente passa, né? Nós temos aí uma população totalmente dividida, o que é muito ruim, né? Agora, também acredito que a esquerda se acha que com esse ato ganha, né? Eu não concordo com isso, acho que perde muito, é um tiro no pé, né? Porque nós não podemos deixar de reconhecer a liderança que o Bolsonaro hoje é no nosso país, né? Então isso é muito claro, é notório, né? E fazer isso, você acaba, na verdade, também dando motivos, né? Para quem está passando por essa situação ser vítima, né? Fortaleceria a imagem dele. Eu acredito. No caso do Eduardo ter ido para os Estados Unidos, ficar de licença lá, como é que você avalia isso?
Então, é uma atitude extrema na minha visão, né? Acredito que, e de novo, é muito difícil você avaliar quando você não está na pele da pessoa e sabendo exatamente aquilo que ela está sofrendo, né? Então, acho ruim fazer uma conjuntura nesse sentido. Mas eu não acredito em exílio, né? Mas eu acredito que há uma perseguição, sim, né? E isso não é só com ele, mas assim, a gente verifica que todos os parlamentares que de alguma forma têm uma crítica mais ostensiva ao próprio STF, ao próprio governo, volta e meia é um processo que abrem contra eles, é alguma análise que está sendo feita. Então, esse momento que a gente vive de conflito com o judiciário no país é muito ruim. Gisela, Deep Nudes, você é uma parlamentar que tem muita atenção com esses crimes virtuais também e fez uma crítica bem severa. Conta um pouquinho pra gente, para quem está nos assistindo, afinal, a inteligência artificial, ela pode ser mais uma situação de violência, especialmente contra as mulheres? Sim, né? Inclusive nós defendemos aí muito forte, conseguimos aprovar na Câmara dos Deputados um projeto que criminaliza, né, o uso muitas vezes de deep nudes, que é o seguinte: você na verdade pega uma foto, e aí não foi só com relação às mulheres, mas as mulheres acabam sendo mais atingidas. Você pega a foto de alguém na internet e você desnuda essa foto, no sentido de usá-la para chantagear, para fazer extorsão, para poder prejudicar a imagem daquela pessoa. Você manipula, né? A pessoa está manipula. Vestida, você tira, ela fica nua. E aí essa manipulação por meio da inteligência artificial é utilizada para intimidar, para... Exatamente. E o que tem acontecido no Brasil, que próximo dos períodos eleitorais, isso tem sido feito muito com mulheres que se propõem a ser candidata. Então, uma forma de acabar com a imagem dessa mulher é exatamente fazendo isso. E a gente sabe que aquilo que está no mundo da internet, até você dizer que é mentira, que não é você, né, que foi manipulado, isso é muito sério. Então a gente conseguiu fazer com que isso fosse pautado, né? Eu falo que conseguiu fazer porque quando hoje você tenta fazer qualquer coisa que parece você querer regulamentar na internet, você tem muita gente dentro da Câmara dos Deputados falando que isso é censura, que não se pode. Mas nós existe a liberdade de expressão, exato, né? mas nós conseguimos demonstrar no argumento, na articulação, que é algo real que acontece, né, que atinge homens, atinge mulheres, atinge qualquer pessoa, né, e no processo eleitoral isso ainda é mais massificado. Então, conseguimos aí fazer com que se torne crime, né, no nosso país, dentro da Câmara, e agora o projeto foi para o Senado. Porque é muito importante, às vezes não dá tempo, como você disse, época de período eleitoral, surge uma imagem que é manipulada por inteligência artificial, o período, uma vez espalhada, você não consegue dizer essa informação, desmistificar, desmascarar isso, e muitas vezes o resultado da eleição, tanto assim que a gente tem aí a questão do fake news no Brasil, por conta dessa manipulação. E aí, quando você inventa uma mentira na internet, né, que é a tal da fake news, isso seria liberdade de expressão? Não, é um jamais, crime, né? É um crime. É um crime, tem que ser tratado como um crime, nós temos que, de alguma forma, possibilitar com que os órgãos que são investigadores, desde a polícia, né, que você faz lá o seu boletim de ocorrência contra isso, que tenha instrumentos mais facilitados de poder tirar isso do ar. E que, inclusive, eu esqueço o nome, né? Mas na verdade, assim, são aqueles que são donos das páginas, né? Dono do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, enfim, um mecanismo de você barrar a continuidade de reprodução desse material. Então é muito importante que a gente tenha instrumentos legais para que se faça isso. E qual será a pena? A pena eu não vou conseguir lembrar, Anderson, agora, mas eu lembro que, na verdade, a gente penaliza de uma forma com que você tenha o regime fechado, inclusive, disso, né, que já é uma pena superior a 5 anos, né, no sentido de que realmente decadeia, né, para a pessoa que faz esse tipo de trato. Para poder dar resultado. Para poder dar resultado, né, porque até então você só ter uma detenção, um regime aberto, você acaba não conseguindo, mas na medida que você coloca, né, e acima de 4 anos hoje no Brasil, você pode ter a restrição de liberdade, aí então você torna o crime mais grave, né? Gisela, agora recentemente, por ocasião do aniversário de Cuiabá, você fez uma crítica na rede social, né? Você se posicionou chamando a atenção para Cuiabá.
a sua visão de que a gestão anterior foi uma gestão desastrosa, que nós tivemos aí um abandono do patrimônio público. Como você avalia a situação de Cuiabá hoje? Porque mesmo uma parlamentar, né, na Câmara, em Brasília, você tem os olhos voltados para a capital, para Mato Grosso como um todo. Sim, o fato de ser cuiabana, né, já ter sido candidata a prefeita aqui na cidade, a gente conhece bem a realidade daqui, por morar aqui, saber e conhecer os cuiabanos, a gente está todo o tempo sendo acionado por presidente dos bairros, né, e vejo que nós temos aí, é aquilo, né, uma gestão que inicia agora, né, com um déficit, com uma dívida de mais de 2 bilhões de reais, né, para administrar, com problemas estruturais gigantes. Nós vimos aí a última chuva no aniversário da cidade, né? Nunca vi algo tão desastroso como o que aconteceu nesse último aniversário, né? Onde você tem uma chuva, tudo bem, foi uma chuva grande, mas o caos que se gerou, né, é muito grande. Então, assim, realmente com problemas estruturais gigantes, e nós precisamos de uma união de forças, independentemente de partido político, né, de uma junção de forças e de colaboração para que a gente tire Cuiabá desse caos que está. Anteriormente não existia essa união de forças? Não dava para ter, né? Eu digo porque eu entrei como deputada federal em julho de 2023, Emanuel Pinheiro estava à frente, por exemplo, da Prefeitura de Cuiabá, e o que eu ouvia dos colegas que já parlamentares há mais tempo é de que não adianta mandar recurso para Cuiabá porque você manda e não cai na finalidade que você enviou. Então você via a bancada federal, por exemplo, meio que virando as costas para Cuiabá por conta dessa situação, né? E agora o que a gente precisa, até com as mudanças que aconteceram dentro da Câmara, com a interferência do STF nas emendas, a gente precisa de projetos para poder mandar recursos para qualquer município do estado, que é um desafio dos prefeitos, né? Por exemplo, quem entrou agora, para você conseguir fazer, ou nem muitas vezes não tem os projetos prontos. Então, para poder nos passar enquanto bancada federal, enquanto parlamentares de forma individual, para que a gente possa fazer o devido investimento na cidade. Eu, particularmente, não recebi projetos. A gente sabe dos problemas que tem, né? Que é isso, né? Notoriamente falando. Você tem problema na saúde, você tem muito lugar precisando de asfalto. Você não pode mandar emenda, então, se não chegar um projeto lá. Exato. Porque o que acontece, Anderson? Eu tenho, por exemplo, Cuiabá precisa de asfalto. Mas é isso. O bairro que precisa de asfalto são quantos quilômetros? Tem que fazer drenagem? Não tem? É só uma lama asfáltica que vai jogar? Então, tudo isso é projeto que diz exatamente o valor que precisa ser investido. Mediante esse valor que você faz a emenda. Que faz a destinação das emendas. E a Prefeitura de Cuiabá hoje não mandou nenhum projeto para você? Especificamente para mim, não. Nós temos alguns projetos sendo feitos, né? Por exemplo, eu soube que tem a questão da Casa do Autismo, né? Alguns projetos que já estavam em andamento no governo do estado, por exemplo, com relação ao asfalto, que até agora eu vi que o Mauro Mendes fez uma concessão de valor de mais de 60 milhões para asfaltar Cuiabá, né? Então, isso, os que estão tendo projeto estão saindo, né? E aí o que a gente aguarda, né, exatamente outros projetos para que a gente possa estar fazendo. E quem assumiu agora ainda está com crédito, né? Porque, na verdade, está pegando a casa e conseguindo colocar a equipe para poder elaborar os projetos mais importantes para a cidade. Bom, papo quando é bom, né, Gisela? Não parece que nós estamos aqui já esse tempo todo batendo papo. Hora. A você que está nos assistindo aí, obrigado. Se você não curtiu o canal ainda, curta, compartilhe o link, vamos aumentar cada vez mais o número de participantes aqui no Conexão Poder. Você pega o nosso link e compartilha aí pelos seus grupos para que a gente possa aumentar sempre esses bate-papos que a gente está tendo agora praticamente que diariamente aqui com o Conexão Poder, e depois do Repórter MT, do próprio site do Conexão Poder, das nossas redes sociais, você acompanha os pequenos cortes que a gente vai separando aí das entrevistas. Gisela, alguma coisa que a gente não falou aqui que você quer acrescentar? Não, na verdade, eu só quero fazer um pedido aí para quem está nos assistindo, né, para que possa nos acompanhar pelo nosso Instagram, Gisela Simona Oficial. É lá que a gente vai prestando contas também do nosso mandato, né, dos temas que são polêmicos na Câmara dos Deputados. Temos aí logo na frente um desafio grande, que é a questão do projeto que trata do imposto de renda, que vai ser votado aí no nosso país, né, então pode beneficiar muitos brasileiros, com quem ganha até 5 mil reais por mês de ficar isento total de imposto de renda, mas é isso, por outro lado, tem que compensar isso, né? Você deixa de receber de um lado, por outro lado tem que tirar de algum lugar, e aí entra toda a polêmica de quem vai pagar essa conta, né? Enfim, são polêmicas aí importantes, mas que
mexem com a vida de todos nós brasileiros e que é importante você, cidadão, cada vez acompanhar essas pautas para ficar aí inteirado do que está acontecendo no Brasil. Agradecer a sua presença, Gisela, dizer sempre de portas abertas aqui o Conexão Poder, agradecer também a sua audiência, mande a sua pergunta, mande a sua sugestão, nos siga nas redes sociais, interaja conosco, interaja com a deputada, porque é justamente essa construção de diálogo que a gente vai conseguir avançar e mudar algumas realidades do nosso estado e do nosso país. Muito obrigada. Temos um presente para a Gisela aqui. Olha só, para você levar lá para Brasília. Ó, maravilha. uma lembrança aqui do Conexão Poder, ou para ficar na sua casa também, né? Claro. Aí, o presente é dela, o presente é seu. Você escolhe aí. Eu que agradeço. Obrigada aí. Obrigado a você que está nos acompanhando, esteve até agora também. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e até o próximo Conexão Poder. Beijo, tchau. Até mais.